Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar mais uma vez os tipos textuais, especificamente dois. No caso, o dissertativo expositivo, e o dissertativo argumentativo. Dois tipos de textos que são dissertativos. Então, nós vamos compreender o que caracteriza cada um deles, e a função e, claro, finalidade social que ele tem na nossa vida. Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro deles, colocando aí logo dissertação expositiva. A gente já começa aí com um exemplo para que possa ficar bem claro. A canção popular. A canção popular alcançou nos últimos anos no Brasil uma difusão jamais experimentada por qualquer outra manifestação cultural, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente a internet, o rádio, a televisão e, posteriormente, os serviços de streaming. De características nitidamente urbanas, com marcada atuação nas grandes cidades, ela vem exercendo crescente influência também nas áreas rurais. Certo? Então, esse é o tipo de dissertação expositiva. Vamos observar a argumentativa para que a gente possa traçar paralelos. Vamos lá. Na argumentativa, a pena de morte. Olha só. Enquanto não ficar demonstrado cabalmente que a pena de morte é o meio mais eficaz na luta contra o crime, não tem o homem o direito de invocá-la. De todas as penas, é a que mais se reveste no caráter de vingança. É a lex talionis, vida por vida. Ao homicídio ilícito, responde-se com o homicídio legal e friamente executado. É repetir com Closter: uma vida não vale nada, mas nada vale uma vida. Então, pessoal, observe que nestes dois tipos de dissertação, ou seja, textos que vão trazer para a gente informações, eles foram construídos de maneiras diferenciadas. A gente pode observar que no primeiro eu tenho um caráter mais informativo, de trazer informação sobre determinado assunto, no caso a canção popular, e no outro a gente observou que eu tenho um caráter mais opinativo, opinião, alguém manifestando o seu ponto de vista. O que é o ponto de vista? É a ideia, o que a pessoa pensa sobre determinado assunto. E é exatamente aí que reside, que mora essa diferença entre esses dois tipos de dissertação. Enquanto uma tem o objetivo de informar, apresentar, expor dados e informações, a outra tem a função de opinar, de dar opinião, de apresentar opinião, no caso, embasada em argumentos, certo? Observando aí na sequência do nosso texto, olha só. Então, para especificar bem, para ficar bem claro, olha só, texto 1, certo? Olha aí, dissertação expositiva. Então, o texto 1 é uma dissertação expositiva, a canção popular, como já tinha afirmado lá na apresentação logo desse texto. E observem que objetiva-se apenas em apresentar informações sobre a difusão da canção de massa em nosso país. Esse era o objetivo do nosso texto. O quê? Apresentar informações, certo? Então, se a função dele é apresentar informações, ele vai fazer isso de maneira muito clara, certo? Vai buscar a informação, procurar transmitir os conceitos que são coerentes com aquela informação, apresentar dados, colocar situações em que aquilo ocorre, como a canção popular. Então, percebe que nós temos toda a construção de um texto que está embasado em uma informação. Então, vamos voltar lá ao texto rapidinho, para que a gente possa observar. Olha só, canção popular. A canção popular alcançou nos últimos anos no Brasil uma difusão jamais experimentada por qualquer outra manifestação. Olha a informação que ele traz. A grande, vamos dizer, o alcance, jamais experimentado por qualquer outra manifestação cultural. E aí ele vai me informar como isso ocorreu. Olha só, graças ao desenvolvimento dos meios
de comunicação. E aí ele ainda coloca, especialmente a internet. Então, observe que o meu texto, ele vai falar, ele vai abordar sobre o alcance, né, da canção popular, que ela alcançou uma difusão jamais experimentada, ou seja, ela alcançou diversos lugares. E como isso ocorreu? Graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente a internet, o rádio e a televisão, certo? E ele ainda acrescenta outra informação que torna o texto mais atual. Olha só, os serviços de streaming, ou seja, aqueles aplicativos de música que você utiliza para ouvir suas músicas, que você baixa, né, que você pode ouvir tanto online quanto offline. Então, perceba que esses streams de música, aquele que você costuma ouvir nos seus momentos vagos, ele também é um avanço tecnológico que permite aí a grande difusão das músicas da canção popular, certo? E olha só, e ele vai colocar de características nitidamente urbanas, olha só, com marcada atuação nas grandes cidades, olha só, então ele caracteriza essa música popular ao ambiente urbano, certo? De características nitidamente urbana, com marcada atuação nas grandes cidades, ela vem exercendo crescente influência também nas áreas rurais. Então percebe que essa música popular urbana, ela se populariza tanto que chega a alcançar as zonas rurais, ou seja, aquelas regiões que não são dentro da cidade. Então perceba que o meu texto tem um caráter completamente informativo. Ele traz informações para a gente sobre a canção popular, né? Ele traz a informação de que ela se popularizou como? Por meio dos serviços, né? Da TV, do rádio, internet e o serviço de streams. Então percebam que o texto ele tem a função aqui de informar, de expor determinada situação, determinado dado, determinado acontecimento, como a popularização, né, da canção popular, o grande alcance que ela tem, dessa forma. Então perceba que em nenhum momento aqui ele tem um caráter de convencer alguém sobre determinada ideia, diferente do nosso outro texto. Então vamos lá, o texto 2? Observa aí. O texto 2, que já sabemos que é uma dissertação argumentativa, tratou aí sobre a temática da pena de morte, né? Uma temática criminal. Então a pena de morte é utilizada como, em alguns países, certo? Como uma ferramenta, como um mecanismo de, vamos dizer, de punição ao indivíduo que comete determinado crime, né? Um crime gravíssimo, no caso, um crime muito grave, que ele tem que pagar com esse crime com a sua própria vida. Então, perceba que o nosso texto ele vai apresentar uma opinião sobre isso. Então, vamos observar qual é o objetivo da dissertação, no caso, argumentativa. Objetiva-se em provar a ineficiência da pena de morte como meio de combate à criminalidade. Então percebam que isso daqui, pessoal, está tentando convencer alguém. E a gente vai encontrar lá nesse texto, olha só, opinião. Mas essa opinião, ela não vem sozinha, certo? Até mesmo porque o autor, a pessoa que escreve um texto dissertativo argumentativo, ela vai trazer para a gente determinadas informações, ela vai apresentar um ponto de vista e ela não vai apresentar apenas no achismo, ela vai trazer os argumentos, né? Então nós vamos ter opinião e como o próprio nome do texto diz, olha só, argumentativa, mais argumentos. Então nós vamos ter opinião e argumentos. Esse vai ser o casal dos textos dissertativos argumentativos, certo? Então vamos voltar lá ao nosso texto, que já foi apresentado. Então percebam, a pena de morte. Observem como ele constrói esse texto. Enquanto não ficar demonstrado cabalmente, ou seja, de forma eficaz, que a pena de morte é o meio mais eficaz na luta contra o crime, não tem o homem o direito de invocá-la. Então, olha só, não tem o homem o direito de invocá-la, olha só, enquanto não se provar o quê? Que ela é o meio mais eficaz na luta contra o crime. Então percebam que no nosso texto, o autor, a pessoa que escreveu, ela se posiciona o quê? A favor ou contra deste ato? Ela é contra.
até mesmo porque ela diz, até provarem que é o meio mais eficaz, não tem, olha só, o homem não tem o direito de invocá-lo, o homem não tem o direito de utilizar a pena de morte para punir alguém. E observem um texto aqui. De todas as penas, e aí nós vamos encontrar já as argumentações a respeito disso. De todas as penas, é a que mais se reveste de caráter de vingança. É a lex talionis, a vida por vida. Ou seja, lembram daquele ditado, aquela ideia, olho por olho, dente por dente? Aqui a gente tem essa relação de vida por vida. Então, a pessoa vai pagar um crime, não é? Vai receber uma sentença em que ela tem que pagar com a própria vida. Olha só, ao homicídio ilícito, responde-se com o homicídio legal. Olha o paralelo que o nosso autor faz. Ilícito, né? Aquilo que não está de acordo com a lei, aquilo que é grave, né? Porque não segue as regras sociais. E, observem, responde-se com o homicídio legal. Legal por quê? Porque ele é aplicado dentro das leis, né? Então, os países que têm pena de morte, que executam esse tipo de pena, ele é o meio legal. Não é crime lá tirar a vida de outra pessoa desta forma. Então, olha só o paralelo interessante que o nosso autor aqui faz nesse texto. Ilícito e legal. Então, eu percebo que para se pagar um crime ilícito, utiliza-se um mecanismo legal, né, que tira a vida de uma pessoa. Olha como isso é contraditório, né? Tem um certo ponto, um paradoxo. Muitas pessoas concebem essa ideia, essa visão de que tirar a vida de alguém é um pecado, é algo errado, certo? Mas percebam que o Estado, né, o grande ser que rege a população, ele utiliza alguns, né? A gente tem que sempre lembrar aqueles países que têm pena de morte como mecanismo legal. Ele utiliza esse mecanismo, né, isso que seria um pecado, como uma ferramenta de punição. Então, olha o paradoxo dessa ideia da pessoa que é cristã, de repente, e que se depara com essa situação. É algo contraditório, certo? E olha só, e friamente executado. Então, eu percebo que ele se posiciona contra essa situação, né? Ele coloca as impressões dele, friamente executado. É repetir com Kloster, uma vida não vale nada, mas nada vale uma vida. Então, percebo que ele traz para a gente os argumentos, olha só, citação de autoridade, né, de pensadores que já refletiram sobre o assunto. Ele se posiciona, né, trazendo aí termos, vida por vida. Então, percebo que nós temos a todo momento, nesse trecho aqui, principalmente, olha só, a argumentação com relação à ideia que ele expôs lá no início, de que enquanto não ficar provado que a pena de morte é o mecanismo mais eficaz, o homem não tem o direito de prová-la, certo? Então, percebo que não é o mecanismo eficaz de acordo com o ponto de vista da pessoa que escreveu, certo? Então, o nosso texto dissertativo argumentativo, ele trouxe o ponto de vista, a opinião, a ideia que determinada pessoa tem sobre determinado tema, determinado assunto. Ele apresenta isso não de maneira vaga, mas com o uso de argumentos. Então, ele vai embasar a sua ideia com argumentos, com algo que vai validar. E esses argumentos podem ser a citação das palavras de uma pessoa de autoridade, né? Quando a gente fala citação de autoridade, argumento de autoridade, a gente está falando de pessoas que estudaram sobre aquele assunto, cientistas, pesquisadores, certo? Literários também. Então, eu percebo que é um argumento de autoridade. Pode trazer dados estatísticos, ou seja, buscar em fontes confiáveis, né, que trazem essas informações, como o IBGE, apresentar informações para defender esse ponto de vista. Então, há diversos mecanismos e o que é mais importante? O dissertativo argumentativo é aquele texto que vai trazer uma ideia, um ponto de vista, que também é chamado de tese, certo? E que vai defender esse ponto de vista, essa tese, por meio de argumentos. Enquanto o texto dissertativo expositivo, ele vai buscar apresentar determinada temática ali ao seu leitor, não é? Sem, muitas vezes, tentar convencer ele de determinada ideia ou que a ideia dele é a melhor. Ok? Então, vamos ao nosso exercício, está na hora da nossa DLI.
Muito bem, pessoal. Então, para essa DLI, você tem um texto. Façam a leitura desse texto e vamos à nossa questão. A questão ela vai possuir 5 alternativas, apenas uma é a correta, certo? Tem mais uma questão aí para gente? Somente essa, né? Então, bom, assim, questão de número 2 também, olha só, sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que tenho 5 afirmações, observem que eu quero aqui é relacionada ao texto dissertativo. Apenas uma é a correta aí também. Tá bom, gente? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, retornamos agora para o nosso momento de interatividade. Muitos alunos participando no chat, respostas variadas também com relação às nossas duas questões. E agora vamos observar o que nossos alunos responderam. Então, olha só, a Yasmin Costa, né, respondeu que a questão de número 1, a resposta correta é a letra A. Quem mais interagiu com a gente? Olha aí, o Paulo André também respondendo a questão de número 1. No caso, Paulo já discorda da Yasmin, dizendo que a resposta correta é a letra D. Olha só, temos aí o Marcos William, né, que está participando com a gente lá da escola Ruth Prestes, respondendo que a primeira questão é a letra D. E a segunda questão, gente, será que alguém se arriscou a responder essa segunda questão? Qual seria a resposta correta? Tínhamos lá algumas alternativas. Yasmin de Souza Lima também, questão de número 1, letra A, certo? E olha só, a segunda questão apareceu aqui, o Everton. O Everton, que está interagindo com a gente, afirma que na segunda questão a resposta correta é a letra C. Temos mais alguém para interagir? Olha só, a Isabelle respondeu as duas questões. Parabéns, Isabelle. Olha só, a questão 1, ela afirma que a resposta correta é a letra A. E a questão 2, a resposta correta é a letra C, certo? Olha só, Júlia participando com a gente, questão 1, letra D, questão 2, letra A. Parabéns, Júlia, agradeço a participação de todos que estão interagindo com a gente. Felizmente não tem como falar o nome de todos ou mostrar as respostas aqui, devido ao tempo, mas a gente fica muito feliz quando vocês interagem. Utilizem o chat como essa forma, esse mecanismo de interação com a gente, certo? Vamos corrigir? Então vamos lá. Tivemos respostas variadas para cada questão. Olha só. Leia o texto para responder a questão 1. Acompanha comigo. Uma escrita secreta só para mulheres. Durante séculos, proibidas de ler e escrever, as mulheres da província chinesa de Jiangyon acabaram por desenvolver seu próprio sistema secreto de escrita. Vivendo sob o controle dos homens, em casamentos arranjados e violentos, elas criaram o Noshun, que significa escrita feminina, para poder se comunicar e se ajudar por meio de poemas, narrativas e canções, às vezes bordados em panos. Baseados no chinês tradicional, os caracteres formadores, mudados de modo a ter novos significados, eram traçados de maneira delicada. O vocabulário foi extraído de um dialeto local. Hoje, poucas mulheres são capazes de ler e escrever o Noshun, mas o governo já se comprometeu a destinar recursos para um museu e a feitura de um dicionário como forma de preservar a escrita. Então, pessoal, com base no que foi lido, no nosso texto, ele é do tipo letra A, narrativo, B, descritivo, C, injuntivo, D, dissertativo expositivo ou letra E, dissertativo argumentativo. Então, pessoal, será que é a letra A? Não. Não pode ser a letra A, porque o texto narrativo ele vai trazer para a gente fatos narrados, acontecimentos ao longo de determinado período. Então, nós vamos ter a presença de um narrador, alguém que conta a história, vamos ter a presença de personagens, falas, discurso direto, discurso indireto, certo? Vai especificar o lugar, quando aconteceu. Então, o texto que nós lemos não tem essas características, não possui esses elementos. Então, ele não pode ser do tipo narrativo. Letra B, descritivo, ou seja, descrever. Essa opção não apareceu, certo? Como resposta. Não é. O texto descritivo vai descrever, detalhar, né, determinado objeto, determinada situação, movimento. Então, perceba que o nosso texto não tem essa característica. Letra C, injuntivo. O texto injuntivo tem a função de ensinar alguém a fazer algo, orientar, dizer como fazer. O nosso texto faz isso? Também não. E aí sobraram as duas últimas alternativas, dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Já sabemos que ele é do tipo dissertativo, perdão, e ele é expositivo ou argumentativo. O nosso texto ele procurou apresentar informações, dados, ou ele procurou te convencer, apresentar um ponto de vista e às vezes convencer sobre esse ponto de vista, sobre essa ideia com argumentos. Perceba que o nosso texto lá, ele apresentou o quê? Apenas informações. Então, ele é um texto expositivo. A resposta correta aqui é dissertativo expositivo. Aí, como o nosso gabarito confirma. Olha só. Certo?
Então, a questão de número 2, vamos lá. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar. Letra A. Trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que viu e se observou, tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes, são valorização de substantivos e de adjetivos que ocupam lugar de destaque na frase? Não, aqui eu estou me referindo ao texto descritivo aqui, nessa letra A, certo? B. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginários, apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Aqui, pessoal, na letra B, é o texto narrativo, então não pode ser essa a resposta. C. Tipo de redação escrita em prosa, sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que chegue a uma conclusão para fatos abordados. Pessoal, argumentos, provas e exemplos, né? Quer-se chegar a determinado fato, a determinada ideia, se comprovar determinada ideia. Então, aqui eu tenho um texto dissertativo. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Então, só para confirmar o nosso gabarito aí, vamos colocar rapidinho, olha só. Letra C. Então, letra C não, letra C. Ok, está marcada aí para você. E percebam que esse foi o nosso texto dissertativo, expositivo e argumentativo. Um expõe fatos de determinada realidade, o outro expõe opinião e argumentos para defender essa opinião. Ok? Agradeço a participação de todos e agora vocês ficam com a aula de Educação Física. A sua aula continua no próximo vídeo.